27 de fevereiro de 2023, penúltimo dia do mês. A nossa entrevista é com Marcelo Nilo, ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, ex-deputado federal, ex-pré-candidato ao governo, ex-pré-candidato a vice, ex-pré-candidato ao Senado. Marcelo Nilo, bom dia. Bom dia, Adelso. Depois de um longo período, salvo engano, é a primeira entrevista que eu dou após as eleições. Vim aqui na Rádio Cidade. Primeiro, agradecer o apoio durante 32 anos como deputado estadual, como deputado federal, como presidente da Assembleia. Eu me lembro da saudosa ex-diretora, que hoje está no Rio de Janeiro, doutora Bernadette, que naquela época me deu um espaço muito grande na Rádio Sociedade, e todos os diretores prosseguiram nesse mesmo ritmo, e eu fiz questão de vir aqui conversar com você nesse momento atípico, depois de 32 anos como deputado, estou sem mandato, a respeito muito da decisão do povo. Eu sempre disse que o povo é soberano. Saí candidato faltando 56 dias para as eleições para deputado federal. Infelizmente, não obtive êxito, vez que meus votos eu passei para muitos deputados, e óbvio que depois que você sai candidato, nenhum deputado devolve, e o líder político já fez compromissos e, infelizmente, fiquei na primeira suplência, mas respeito muito a decisão do povo. Então, a leitura que eu fiz aqui anteriormente bate, porque quando Marcelo Nilo tinha ainda uma esperança de ser candidato a vice, primeiramente, aí é óbvio que as lideranças começam a te ligar. E aí, deputado? E aí? Eu estou sendo convidado, aí tem um convite para atuar com outro parlamentar. Se essa liderança fica livre, ela fecha com outro parlamentar, ou que está querendo chegar, E isso aconteceu. Acabou perdendo muitas lideranças. Verdade, Adelso. Na realidade, eu sou um homem que nasci na roça, nasci no sertão, nasci no Raso da Catarina, vim para Salvador estudar, jamais imaginei chegar onde cheguei. 32 anos como deputado, 10 anos como presidente da Assembleia, fui governador interino. E em 2010, Adelso, Jacques Wagner me convidou para ser candidato a senador. E na época eu não quis, preferi ser presidente da Assembleia. Ele colocou Walter Pinheiro. Em 2014, quem me convidou para ser senador de Paulo Souto foi a Semineto, mesmo adversário. Eu também não quis. Então eu sempre sonhei, depois desse período, ser senador da República. E realmente, fruto de eu não me dar bem politicamente com o então governador Rui Costa, me dou bem pessoalmente, sempre tenho um respeito muito grande por ele como pessoa, mas como governador eu nunca aprovei a maneira dele fazer política, saí, porque eu estava convencido que se eu ficasse ele faria tudo para me derrotar, como tentou em 2018, saí para ser senador de Assemineto, depois com a vida do PP pleiteamos a vice, e por circunstâncias que eu jamais imaginei, terminei não saindo candidato a vice. Faltando 56 dias, a Semineto tomou a decisão, que eu tenho de respeitar, de colocar Ana Coelho como vice, sair como candidato a vice, a deputado federal, faltando 56 dias. Como disse anteriormente, vários municípios meus, eu dei a companheiros, a Paulo Aze, a Léo Prates, a Dal, enfim, a vários e vários companheiros, e por circunstâncias, cada um com um problema, essas lideranças não votaram corretamente, porque já tinha recebido o deputado. Saí imaginando que o Republicanos faria 4, eu sabia que eu seria o quarto, e infelizmente só fizemos 3, mas eu estou aí, são 32 anos como deputado, modesta parte, com muita experiência. Eu fiz tudo certo, mas deu tudo errado. Deu tudo errado. Neto foi leal com você? Muito leal. Eu tenho hoje uma relação muito próxima com a Semineto. Ele foi muito correto comigo, nós conversamos. A política, a gente tem que compreender as circunstâncias. O homem é fruto das circunstâncias, o homem e suas circunstâncias. Primeiro eu queria ser senador, ver o PP, que era um partido muito mais forte do que eu, porque eu, infelizmente, não tinha um partido que eu tinha um comando. Pleitei a vice e, por circunstâncias, todo mundo sabe que o PDT ameaçou sair, se eu fosse o vice, porque eu tenho relação, infelizmente, o único inimigo político e pessoal que eu tenho na vida é Félix Mendonça, e ele ameaçou sair se eu fosse a vice, se eu fosse o vice. E conversamos com o Neto, eu preferi sair
do pleito da vice, sair candidato a federal, mas são águas passadas. Eu acho que cada momento, eu nunca imaginei que Neto não ganhasse. As pesquisas todas, Datafolha, Ibope, Data Certa, E quando aconteceu o primeiro turno, que ele já perdeu ali no primeiro turno? Mesmo assim, você ainda tinha esperança? Achava muito difícil, mas eu sabia que os votos de João Roma, na realidade o Neto, ele teve 27% dos votos de Bolsonaro no segundo turno, todos os votos Bolsonaro, eu diria 99% dos votos Bolsonaro foram para Neto, e ele teve 20% dos votos com Lula. Ou seja, 27% com Bolsonaro, com 20% com Lula, ele teve 47%. Ele perdeu, salvo engano, por 2%. Ou seja, todos ou quase todos os votos de Bolsonaro, de João Roma, foram para Neto. Então, no primeiro turno, eu tinha certeza, e óbvio que eu sou homem experiente. Eu conheço política, dificilmente eu erro, como nós erramos. Ninguém imaginava que Neto perdesse as eleições. Mas essa briga dele com Roma não foi o que fez ele perder lá na frente? Não. O que fez Neto perder, primeiro, a força de Lula. Segundo, o governo estava com muito dinheiro, a estrutura política do governo era muito grande, ele segurou os prefeitos através de convênios, por exemplo, Monte Santo, a prefeita recebeu 180 milhões de reais. Sátiro Dias, 40 milhões de reais. Cídio Quinto recebeu mais de 40 milhões de reais. Se você somar esses recursos dos convênios que foram feitos no ano da eleição, faltando 6, 7 meses para as eleições, eu acho, nunca somei não, mas ultrapassa mais de 10 bilhões de reais. Se você Estão sendo cumpridos? Não sei, porque... É hora de você fiscalizar. Eu acho você saiu da Câmara, mas não saiu da política. Não, eu estou fiscalizando, mas óbvio que eu não tenho a estrutura como os deputados têm. Mas eu não creio que tenha cumprido tudo, não. Eu já vi prefeito que o Rui Costa prometeu ser secretário de Agricultura, né? E me disse que, infelizmente, o Rui não cumpriu. Então, muitos compromissos não foram cumpridos. Mas política é futuro, né? Política é futuro. A gente tem que torcer pelo Brasil, com Lula, tem que torcer pela Bahia, e a gente vai continuar fazendo política e daqui a 4 anos, com certeza, serei candidato a deputado. Se eu não conseguir uma vaga do Tribunal de Contas dos municípios ou do Estado. Já a gente vai esmiuçar melhor essa questão, mas ainda voltando aí para Neto, porque como Marcelo Nilo tinha tanta certeza que Neto seria eleito governador, o tanto faz que o PT pegou, esse entre aspas, tanto faz, atrapalhou ele? Primeiro, ele não ter decidido logo apoiar Bolsonaro na Bahia? Não tanto faz. O Neto perdeu a eleição, principal motivo, porque ele não tinha um candidato a governador, a presidente da República, competitivo na Bahia. Se ele apoiasse Bolsonaro, ele tira os 27% dos votos que Bolsonaro... Mas não levaria porrada do tanto faz. Mas veja bem, se ele apoia Bolsonaro, ele tira 27%. O Bolsonaro, para mim, foi uma surpresa dele ter a grande votação que teve no Brasil. Mas na Bahia ele só teve 27%, é um fato. Se Neto apoiasse Bolsonaro, ele teria os 27%, porque o lulista Neto teve 20% com Lula. Se Bolsonaro, ao invés de ter 27%, tem 31% na Bahia, Neto era o governador. Repito, se Bolsonaro tivesse, ao invés de 27%, como teve na Bahia, tivesse 31% com 20% que ele teve com Lula, ele ganharia as eleições. Ele não perdeu pelo tanto faz, ele perdeu por 2 fatores. O Lula é muito forte na Bahia, é um fato. É um fato. E a estrutura governamental. O governador Rui Costa segurou, eu diria, 80% dos prefeitos da Bahia na base dos convênios. Ele deu tanto dinheiro em Cicero Dantas, em Fátima, em Cídio Quinto, em Coronel João Sá, que os prefeitos não vieram. Muitos prefeitos ficaram imaginando que o Jerônimo perderia fruto dos convênios. Mas pela uma zebra que nem Jerônimo acreditava na vitória. Vamos ser um fato. O próprio Éder, presidente do PT, disse que no início ninguém acreditava na vitória. Depois foi se consolidando. Agora, política dinâmica, entendeu? Ninguém imaginava. E eu sei... E na Bahia o PT já tem experiência de sair atrás e ganhar a eleição, né? Mas é diferente. Em 2014, Rui Costa era o novo e Paulo Souto era o velho. Concorda? Paulo Souto tinha 45%, mas já era governador por 8 anos. Quando eu digo velho, assim, experiente, já conhecido pela população. Agora não. O Jerônimo tinha 0%,
o Neto tinha 45%, 50%, 60% e era um novo. Esse que era o fato. Agora, a política não adianta chorar no leite derramado. Já passou, vamos pensar no futuro. Quero aproveitar a potência da Rádio Sociedade para parabenizar o prefeito Bruno Reis pelo excelente carnaval. Foi o melhor carnaval da história da Bahia, em quantidade, em qualidade. O governo do Estado, diga-se de passagem, deu prioridade à segurança, terminou a parceria dos dois, Jerônimo e Bruno Reis, dando certo no carnaval. Agora, quem organiza o carnaval é a prefeitura. É a prefeitura. Agora, o Marcelo Nilo, o PT na sua vida, né? Às vezes, Marcelo Nilo passava a impressão que era muito mais Wagner do que PT. Era muito mais Rui do que o próprio PT. Mas você sempre foi, mas você virou um grande aliado do PT, e é inegável, né? E deu sustentação aos governos petistas lá na Assembleia Legislativa da Bahia, na condição de presidente da casa, né? O PT na sua vida, o que diria agora? Olha, eu não posso deixar de registrar. Se fosse para resumir. Não, resumindo o seguinte, eu fui 32 anos aliado do PT. 31 anos. Eu fui 32 deputado, mas o último ano eu saí da aliança do PT. Só para você ter ideia, em 2015, eu saí candidato a presidente da Assembleia, com um acordo que eu tinha com o Rui Costa para apoiá-lo para governador. Em 2014, o Rui Costa saiu candidato a governador, nós fizemos um acordo público que eu o apoiaria para governador, que eu era pré-candidato a governador, e ele me apoiaria para presidente da Assembleia. Em 2015, um mês de posse de Rui Costa, éramos 14 partidos na Assembleia. Eu peguei o apoio de 13. Só não me apoiou o PT. O PT saiu em fila indiana do plenário para não me apoiar. Eu fui candidato único, mas não tive o apoio do PT. Mas teve orientação do governador na época? Olha, você não vai imaginar que o PT da Assembleia vai sair para não me apoiar se não tiver orientação do governador. Ali, eu senti que o Rui Costa não era um parceiro que eu imaginava que seria. Porque minha relação pessoal e política sempre foi com Jacques Wagner. Eu sinto muita saudade de Jacques Wagner, não posso negar. Jacques Wagner é um sedutor, é um homem educado, nunca deixou de cumprir nenhum acordo comigo. Eu sinto muita saudade de Fatinha, que realmente é uma primeira-dama que nunca criou problema com ninguém, é uma pessoa que era muito querida por todos nós parlamentares. E eu diria a você com muita clareza e com muita sinceridade, dos 31 anos que eu tive de relação política com o PT, eu dei mais ao PT do que o PT me deu. Eu fui presidente 5 vezes. 3 vezes que me lançou foi a oposição. 2 vezes foi o governo. Vou repetir. 5 vezes que eu fui presidente, 3 vezes que me lançou foi a oposição. Então, eu sempre fui muito correto com o PT. Muito correto. Mas depois que Jacques Wagner saiu do governo, o PT me viu como adversário. E eu preferi sair. E repito, saí de cabeça erguida, informando a Wagner, informando a Rui que sairia. É como eu disse no início das minhas palavras, eu fiz tudo certo, mas deu tudo errado. E política é isso, a gente tem de respeitar a decisão do povo. O povo decidiu que deve ser Jerônimo e vamos torcer que Jerônimo faça um bom governo. Aqui tem, inclusive, uma entrevista que fiz com Marcelo Nilo, na época em que ele ainda vivia uma relação de muita amizade com Jacques Wagner. Nós fomos a trabalho a Paris, E quando deu 11 horas, terminou a audiência dos empresários. Hein? Não. Que trabalho esse, hein? Mas foi... Me arruma um trabalho desse mas que eu foi, também quero. Não, eu também já fui... Eu vou a Paris a trabalho. Sim, mas fomos a trabalho. Sensacional. Olha, fomos a trabalho. Paris também existe. E nós fomos a trabalho. E quando terminou 11 horas, terminou as reuniões com os empresários e tal, aí nós fomos tomar o vinho. E Paris tem aqueles bares que você tem as mesas com as cadeiras lá de fora. Isso é lá muito comum. E nós começamos a sentar, começamos a tomar o vinho. Deu 5h30 da manhã. Nós dois, quando olhamos o tempo, chegou uma senhora com a flor. A noite toda tomando vinho? Tomando vinho. Madrugada toda? Chegou uma senhora com a flor, 5h30 da manhã. Quem dá a quem? E agora? Aí eu disse,
brincando, é ele que vai dar a flor. Brincando, eu tinha uma amizade com ele muito grande. Lembra dessa entrevista? Claro que eu lembro, isso é uma coisa que eu contei e vocês guardam. Realmente foi verdade. Eu tinha uma relação muito fraternal com o Jacques Wagner. Fraternal. Isso eu digo, nós tínhamos intimidade, nós tínhamos amizade, nós tínhamos carinho, tínhamos um respeito muito grande, certo? Um respeito muito grande. Mas, infelizmente, eu mandei uma mensagem recentemente para Jacques Wagner e na mensagem eu disse o seguinte: depois que o senhor colocou Rui Costa, que tirou do bolso para botar Rui Costa, eu saí do céu para próximo ao inferno na política, porque eu tinha um governador aliado que fazia tudo para me derrotar. Em 2018 ele fez tudo para derrotar. O Wagner é aquele estilo. A Bahia sempre pergunta: é verdade, Marcelo, que Wagner e Rui têm rusgas? Eu não sei. Porque Wagner me disse uma vez: eu não vou colocar uma pessoa lá, Marcelo, para brigar. Então ele engole. Ele tem um estilo de política de engolir. Porque o que Rui Costa fez com Jacques Wagner durante os 8 anos que foi governador... O que, por exemplo? Que a Bahia não sabe. Não, o Wagner saiu do ministério quando Dilma teve o impeachment e ficou aqui um tempão sem fazer nada. Aí foi convidado para ser secretário de Indústria e Comércio, porque nós pressionamos Rui Costa para convidá-lo. E ele convidou. Então o Wagner é um estilo de engolir. Se eles têm problema, eu não sei. Agora, quando o Wagner se coloca contra a indicação de Aline Peixoto, ex-primeira-dama, ao TCM, isso acaba expondo, então, tudo que você está falando aí? Olha, que acabou a amizade? bem, Ou teria acabado a amizade? as pessoas que não são políticas partidárias não vivem os bastidores da política. Mas nós sabemos que um gesto desse marca para a eternidade. Um veto, que isso é um veto, não é verdade? Em outras palavras, é um veto. Não, é um veto. Ele é contra essa indicação. Ele é contra essa indicação. É um fato. É um fato. É um fato. Isso vai marcar para a eternidade. Porque eu não vou entrar aqui no... Ou seria uma resposta a tudo que já vem acontecendo que a Bahia não sabe? Olha, quando você chega a dar uma entrevista de público como essa, porque muitas coisas vêm acontecendo entre os dois. É um fato. Vejamos o seguinte, eu vou falar pausadamente para não ser mal interpretado. Eu tenho um respeito muito grande por Aline Peixoto. Sempre me tratou com muito carinho. Todas as vezes que eu fui lá no Palácio de Ondina como presidente da Assembleia, almocei lá diversas vezes. Uma vez almoçou eu, me lembro, Dilma, Lula, Wagner, Rui, Otto, Kassab e Aline Peixoto. Ela sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito. Eu não vou entrar na discussão se é justo, se é errado, se é certo, porque eu tenho de respeitar a pessoa Aline Peixoto. Como pessoa, respeito. Se é certo ou errado a indicação por parte do governador Rui Costa para dona Aline Peixoto ser enfermeira, quem tem de julgar são os deputados. Sim, mas se Marcelo Nilo votasse hoje... Eu votaria em Tom. Mas seu genro vai votar nela, né? Aí você tem que perguntar a ele. Eu acho que ele vai votar com Tom, mas aí você tem que perguntar a ele. Ele me disse... Não teve uma declaração dele recente aí que esse assunto quem resolve é a Assembleia, não teve Veja bem, declaração? Ou foi outro deputado? Primeiro o seguinte, deputado... Se não foi ele, me perdoe. Não foi ele, não. Me perdoe. Deputado Marcelo Veiga é livre para votar em quem quiser, certo? Ele é o deputado eleito. Meu genro, meu amigo, votei nele, trabalhei com ele, mas a decisão é dele. Agora, acho, pelo que eu converso com ele, a opinião minha, mas você tem que perguntar a ele, eu acho que ele vai votar em Tom, certo? Se eu estivesse lá, votaria em Tom. Aliás, se algum deputado ainda tiver relação política comigo, eu pedirei para Tom, porque eu acho que, minha opinião, que tem de ser um parlamentar. Minha opinião, ou ex-parlamentar, alguém com vínculo do parlamento. Porque essa indicação deveria ser... O governador tem uma indicação pessoal dele, que são 7. 4 é indicação da Assembleia, 3 do governador, sendo uma do governador do Ministério Público, a outra dos auditores e a terceira indicação exclusiva do governador. Então, tem uma vaga
que Jerônimo vai indicar pessoalmente. Se eu fosse o governador ou Rui Costa, eu deixaria para essa vaga. Entendeu? A vaga o desgaste seria menor. Muito menor, porque está tendo um desgaste, não estou entrando no mérito. É onde eu quero chegar. Rui Costa está se desgastando com essa indicação? Veja bem, eu vou falar pausadamente para não ser mal interpretado, porque eu sei da potência da Rádio Sociedade. São 32 anos dando entrevista aqui. Está bastante cauteloso, parece que está com medo. Não é medo, é respeito. Não é mais deputado. Não é mais deputado, e agora está cauteloso. Cauteloso. Tá nesse assunto eu tenho cautela. Quando era deputado eu tenho foro privilegiado, então eu falo o que eu quiser. É verdade, agora eu tenho... Não, porque vem aqui para esse microfone agora e falar o que quer. Mas eu falo o que quero. Agora, certo. só que eu tenho de ter um respeito. Primeiro, que é uma mulher. Segundo, que é uma pessoa que sempre me tratou com carinho, com respeito. Eu tenho que ter um respeito muito grande, certo? Acho que foi o erro, porque está tendo repercussão internacional. Não é nacional, não. É internacional. Positiva ou negativa? Negativa. Para o governador Rui Costa, certo? Aí se você vê, a mídia da Bahia é quem está dando menos repercussão, Adelso. Veja bem, a mídia da Bahia é quem está dando a menor repercussão, porque está saindo, é na Folha, é no Estadão, é no Globo, é no Antagonista, é na CNN, está saindo na CNN internacional. Então, a gente tem que ter tranquilidade de ver o seguinte, é um erro terrível, porque tinha uma vaga do governador, exclusiva do governador, ele ia poder dizer, olha, eu boto Adelso Carvalho. A Assembleia tem de aprovar, mas é diferente. Só o governador pode indicar. Eles preferiram fazer agora do que fazer em 2025. É um erro político terrível, porque o desgaste é muito grande. Porque, na realidade, Adelso, vocês que estão me ouvindo na potência da Rádio Sociedade, o político pensa que o povo esquece. Não esquece, não. Hoje, com redes sociais, o povo lembra tudo. Você acha que o povo não vai lembrar que daqui 3 anos, se Rui foi candidato a governador, candidato a senador, candidato a presidente, do desgaste de ter colocado a senhora, sua esposa, num cargo vitalício? Vai ter o desgaste. Então, politicamente, estou lhe respondendo, politicamente foi um erro, foi um equívoco. Agora, ele é que tem de julgar pelos atos dele. Como ele é mais inteligente do que eu na política, ele hoje é chefe da Casa Civil, ele deve estar certo, quem deve estar errado sou eu. Vamos lá, para a gente finalizar. Marcelo Nilo viria nessa vaga agora, né? Seu nome circulou aí. Mas, no início da entrevista, você fala no final do ano, que ainda tem essa outra possibilidade. Por quê? Adelso, teve uma reunião, eu, Assemineto, Bruno Reis, Cacá Leão e Tom Araújo. Isso há uns 15 dias atrás. 3 dias antes do Carnaval. E Tom me fez um apelo. Tom é o candidato... Tom Araújo me fez um apelo. Marcelo, eu gostaria de sair candidato agora. Vai ter uma vaga agora em maio, mas essa vaga tem de ser auditor do TCE. Vai ter um em dezembro. Fique para de dezembro. Eu fiquei. Alguns acham que eu dei sorte, porque enfrentar quem quer que seja é melhor do que enfrentar a Aline Peixoto. Outros acham que eu dei azar. Aí só o voto secreto que dirá. Só o tempo dirá. Agora, só para concluir, dizer a Adelso o seguinte, eu fiz questão de vir aqui pelo respeito que eu tenho à Rádio Sociedade. Eu dei um tempo, como a gente chama na gíria popular, fiquei de luto uns 3 meses aí, fruto das A ficha eleições. já caiu? Já caiu há muito tempo. Eu primeiro o seguinte, eu agora estou curtindo meus netos e conversando com meus amigos, mas não vou sair da política. Vou trabalhar por essa vaga do TCM em dezembro. Se por acaso eu ganhar, vou ser conselheiro, ou seja, continuarei na vida pública. Eu quero continuar na vida pública. Você me disse aqui que Pelé chegou a ser Pelé, ficou na história como o maior jogador do mundo, que saiu no auge. No auge. E eu não quero sair... Foi admirado por isso também. As pessoas vão esquecer que eu fui 10 anos presidente, que eu fui governador, que eu fui 2 vezes o mais votado, que eu fui 32 anos deputado, que eu fui presidente da Embasa. Vão lembrar, não, ele foi derrotado. Então, eu não vou sair, pela minha vontade, como uma última eleição como derrotado. Quero voltar a ser deputado ou o Tribunal de Contas... E para isso, então, vai ter o seu escritório... Vou ter meu escritório em abril. Pago com o seu dinheiro agora. Eu tenho uma sala ali na Paralela, que estava alugada. A mulher vai me entregar em abril, vou abrir meu escritório,
vou ter meu motorista pago do meu bolso, vou ter minha secretária pago do meu bolso e vou fazer política. Vou continuar fazendo política, porque eu gosto da política. Eu nasci político e quero continuar na vida pública, mas vai depender por 2 fatores. Os deputados se acharem que eu devo ser conselheiro em dezembro ou do povo se achar que eu devo voltar a ser deputado federal. Obrigado, Adelso. Um abraço. Marcelo Nilo, nosso entrevistado de hoje, aqui no